E aí, galera, beleza? Com vocês? Tudo certo aí? Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre por que é tão difícil definir, né? Para você que tá com dificuldade aí, faz dieta, tenta fazer de tudo para emagrecer, para definir, para deixar o músculo mais visível, sabe quando você fica retido e você não consegue definir? Hoje vamos bater um papo sobre por que é tão difícil definir. Fica nesse vídeo. Pessoal, meu nome é Vinícius, sou estudante de educação física, estou no meu quarto ano de educação física, tenho uma experiência já com sala de musculação durante os meus estágios, já tenho 6 meses de estágio, além de anos de prática de musculação também, né, e vivência ali na sala de musculação, quase 10 anos aí. Pessoal, em relação à definição, que muita gente pergunta para mim, por que não dá para definir? É tão difícil definir, porque a pessoa às vezes emagrece, só que fica flácida, né? A pessoa pergunta muito sobre por que fica flácida, né? Ou às vezes é difícil para perder gordura, ou às vezes a pessoa tem o efeito sanfona, né? A pessoa emagrece, mas depois tem de novo aquele efeito, a pessoa vai lá e engorda novamente. Então vamos lá. O porquê que isso acontece? Primeiro, que é a regra básica da musculação e regra básica do emagrecimento. Para você emagrecer, você precisa ter um déficit calórico. Você precisa gastar mais calorias do que você consome. Então tá. Até aí tudo bem. É o básico, né? Vamos supor que a pessoa já sabe isso. Tudo bem. Então, diante disso, as pessoas cometem muitos erros pensando nisso. Porque a pessoa pensa, vê, assim como eu já fiz muito também, né? E hoje estou passando mais uma vez por um processo de baixar o percentual de gordura, que eu estou tentando baixar o percentual de gordura no meu corpo. E aqui nesse vídeo eu vou falar algumas práticas que eu tenho, alguns vícios que eu tenho, que também as pessoas cometem o mesmo erro. E até a gente que às vezes conhece isso, é difícil também para lidar com isso, né? Mas então assim, a pessoa sabe que tem que fazer o déficit calórico. Então qual é o primeiro erro? A pessoa ela vai querer ajustar a dieta dela e ela vai fazer por conta. Então, no primeiro erro que a pessoa comete é baixar demais a quantidade de caloria. A pessoa fala, beleza, preciso fazer um déficit calórico, estou engordando, estou comendo muita besteira, estou comendo muita caloria, então vou fazer um déficit calórico. A maioria das pessoas faz o quê? Corta o carboidrato. Então vou fazer o seguinte, vou cortar o carboidrato, chega, a partir de hoje, hoje, agora eu vou mudar, o negócio vai ser totalmente diferente na minha vida, eu vou dar uma mudança rápida, final do ano eu vou estar com o corpo bonito, beleza. No domingo ela pensa assim, na segunda-feira ela começa. E aí a pessoa corta o carboidrato. Quando a pessoa corta o carboidrato, o corpo ele sente aquele baque, né? Que a pessoa tá vindo comendo certinho, e que o corpo de épocas medievais lá atrás, o que ele pensa? Vamos segurar aqui, porque essa pessoa vai morrer, acabou a comida para ela. Segura aí a gordura, segura aí, vamos manter, porque a gente precisa de energia pra gente viver, e se essa pessoa não arrumar comida, nós estamos ferrados. Então é isso que acontece, o corpo vai travar e ele não vai deixar você perder a gordura, porque ele simplesmente vai segurar aquilo, né? Também tem alguns casos de pessoas que baixam muito a quantidade de calorias também. Porque para você ter uma perca de gordura, você precisa ter um leve déficit calórico. Só que as pessoas baixam muito a caloria, então você sente também esse baque. A pessoa emagrece de uma vez só que também não fica aquele shape legal, sabe? Não fica, a pessoa mantém naquilo. Primeiro, a pessoa passa fome também, né? A pessoa passa muita vontade de comer as coisas, fica irritada, fica brigona, aquela vontade de comer um docinho, aquela vontade de comer alguma coisa, e não pode, aí até que chega um ponto que a pessoa bota na balança, porra, essa vida que eu tô levando, ou aquela que eu tinha, eu tô passando um estresse da bexiga aqui desse lado, a vida que eu tava levando, tudo bem, eu tava ficando gordinho, mas pelo menos eu tava de bem com a vida, né? E aí são demais erros que as pessoas vão cometendo na parte de exagerar na dose, né? Você pode exagerar tanto para mais como para menos. Então a pessoa vinha lá numa batida, comendo, de repente ela olha uma foto que a pessoa mandou para ela tá muito acima do peso, e aí ela acaba que corta de uma vez, e aí a pessoa não consegue, ela se frustra, né? Outro caso também que acontece é a pessoa que não come a quantidade ideal de proteína. Então o que acontece? Um dos pontos cruciais para a gente baixar o nosso peso, principalmente para quem já treina também, né? Porque para definir a gente precisa ter massa muscular.
Então, assim, muitas pessoas, elas baixam a quantidade de caloria, baixam a quantidade de comida e assim elas baixam também muito a proteína. Então, o que acontece? Fica com pouca proteína na dieta dela. Esse é um problema. Por quê? Para você definir, você precisa ter uma proteína mais alta e uma quantidade de carboidrato você vai baixando aos poucos. Então você baixa 200 calorias, depois na outra semana você baixa mais 200 e assim você vai indo, vai baixando a escadinha. Muita gente baixa tudo de uma vez, então a pessoa não percebe que nós, para termos uma quantidade de massa muscular, para a gente conseguir construindo massa muscular nesse período de desenvolvimento na academia, nós precisamos ter aproximadamente 1,6 até uns 1,8 grama quilo de proteína na nossa dieta. Então a gente precisa estar ingerindo uma boa quantidade de proteína. Esse é o essencial e muita gente nesse processo também comete esse erro. Outro erro também que é muito cometido: não ingerir água. Eu vou até tomar água aqui porque a pessoa não ingere água. Olha, vocês já sabem, se não sabem, vão ficar sabendo agora, que a quantidade ideal de água para o nosso organismo é de 50 ml por quilo corporal. Então, assim, uma pessoa de aproximadamente 70 quilos vai precisar de mais ou menos 3 litros de água. Mais ou menos isso. Muitas pessoas nem tomam água direito. A água ela é benéfica para o organismo, ela tira aquela retenção de líquido, sabe? Só que isso a pessoa tem que fazer de forma constante também. É tudo constância. Então, você precisa beber água e muita água. Beba bastante água, não tenha dó de beber água. Acordou, já vai, pega um copão de 500 ml, bota água para dentro. Dali a pouco você leva, vai pro trabalho. Ah, mas lá no trabalho, leva uma garrafinha, deixa a garrafinha perto de você. Você vai bebendo água ali o dia todo. E aí você vai tirando aquela retenção de líquido, né? Porque se você não toma água, acaba que prejudica muito o processo também de emagrecimento. E você percebe que o teu organismo, o teu intestino fica até melhor quando você toma bastante água, né? E aí isso facilita também no processo de emagrecimento, tá? E o processo de definição. Outra coisa também, que também é essencial. Precisa manter uma constância nos treinos de musculação. Se você for tentar emagrecer fazendo só cardio, você também vai ficar flácido. Infelizmente é verdade. E muitas pessoas tentam só pela caminhada também. Fazem muito tempo de caminhada, fica perdendo muito tempo fazendo caminhada. Só que a pessoa não tem como definir porque não tem massa muscular por baixo. Então você precisa estar construindo essa massa muscular por baixo para você secar aquela gordura e você ficar com aquela massa muscular aparente, tá? Então a melhor combinação seria você fazer um treino. Pode ser um HIIT, um treino intervalado de alta intensidade, uma vez na semana ou 2 vezes na semana. E um treino de musculação, pelo menos 3 vezes na semana. Para você desenvolver a musculatura, para você deixar esse músculo sempre no pump. E você ter uma massa muscular por baixo dessa gordura que você quer perder. Tá? E outra dica também que eu dou para vocês, pessoal. Um treino bem feito. O que é um treino bem feito? Eu já cometo muito esses erros, porque o nosso organismo, nós somos, como que eu posso dizer? A gente tem uma tendência, é uma luta eterna na academia, a treinar fofo, a treinar com pouca carga, a ir relaxando no treino, aí você vai, conforme você vai pegando o jeito do treino, você vai ficando mais, como que eu posso dizer, você vai ficando mais tranquilo com o seu treino. E, consequentemente, se o teu treino não é de qualidade, você não vai ter um resultado de massa muscular bom. Porque o corpo, a massa muscular, ela consome muita energia. Então, por exemplo, lá, um treino de pernas, por exemplo, um treino de quadríceps. Se você tem um quadríceps com hipertrofia, o músculo vai hipertrofiando, ele consome muita energia da gordura. Então, como ele consome energia, ele puxa da gordura para se manter. E o treino esse músculo ele precisa se desenvolver. Então faça um treino bem feito. Você tem que ter progressão de carga, você tem que ter um treino que vá até a falha, você precisa ter
bons exercícios, né? E você precisa ter uma boa amplitude na realização desses exercícios para daí sim você exigir bem desses músculos, você conseguir hipertrofiar. Quando você começa a hipertrofiar o teu músculo, você começa automaticamente a perder gordura. É um processo quase que similar. E se você encaixa isso junto com um treino de aeróbico, junto, pode ser uma vez na semana, isso aí vai acelerar mais o processo ainda. Outra coisa também que impede muita gente de definir, que eu também já cometo muito esses erros, é a famosa beliscadinha que o pessoal dá na parte da alimentação, né, pessoal? Por exemplo, a pessoa ela deixa lá para comer o seu docinho e às vezes a pessoa trabalha num local que no mundo corporativo, o pessoal de empresa, vira e mexe tem datas comemorativas, né? E nessas datas comemorativas acontece muito de ter salgadinhos, bolos, muitas vezes reuniões, vai ter lá uma pizza depois da reunião. Então acontece muito, então é difícil de manter, né? A pessoa tá ali na dieta, olha aquela pizza, não posso. Como é que vai falar não, né? Coca-Cola, à vontade, você olha ali, às vezes você tá até com fome no período da tarde, né? Vê aquela Coca-Cola ali, você fala, oh, rapaz, como é que eu não vou tomar? Só que tem um porém, tem muita gente também que gosta muito de doce também. E aí que tá o problema. Quando você começa a furar a tua dieta com muitas constâncias, vamos lá, no sábado você comeu um docinho, no domingo, um bombonzinho, não faz mais não, vai no domingo você come mais um bombom, na segunda-feira sobrou um pedaço de bolo do aniversário de ontem, aí você come mais um pedaço de bolo, na terça-feira a namorada comprou um pedacinho de pudim, aí você vai lá e come o pudim também. Então esse processo, você comendo e o açúcar ele é muito benéfico para o corpo. O açúcar ele acumula muita gordura, porque ele é gordura, praticamente vai se transformar em gordura muito rápido. Então tomem cuidado com o açúcar. Açúcar é um veneno para tirar a tua definição. Muitas das vezes você até tem um shape legal, só que o consumo de açúcar faz com que você fique mais roliço e aí a pessoa acaba que não parece que treina, né? Esse é uma das piores coisas assim. Só não é pior que essa última agora que eu vou falar, que é o sono e o cortisol alto. Aí tá um problema. Eu andei fazendo estágio recentemente no curso de musculação, curso de educação física, e eu estagiei numa academia de musculação no qual eu treino, né? Beleza. Eu resolvi começar a questionar alguns alunos como que era o sono deles. Alguns me perguntavam que não estavam conseguindo resultado, se poderiam trocar o treino. E muitas das vezes eu via que o treino estava legal. Muitas vezes o treino estava bem feito. Eu perguntava, e aí, você está comendo o quê? Eu como isso, como aquilo, está comendo bem. E aí, como é que está o seu sono? Eu perguntava do sono da pessoa, né? E muitas das vezes a pessoa fala, eu durmo pouco, eu não consigo dormir muito não. Eu falo, mas qual a quantidade que você dorme aí por noite? A pessoa fala, eu vou dormir 1 hora, 1h30 da manhã mais ou menos, que eu trabalho de motoboy, eu trabalho tal coisa, eu trabalho de Uber, eu trabalho na empresa, eu acordo cedo também, que eu tenho que levar as crianças na escola. E a pessoa dormia 1h30 da manhã e acordava às 6h30, 6 horas da manhã, então é um sono de muito poucas horas dormidas e qualidade baixa também. Muitas vezes a pessoa ficava no celular até tarde. Então, para você ter bons resultados, principalmente o sono. O sono é o pontapé inicial da vida. Se você tem uma boa noite de sono, se você faz uma higiene do sono antes de dormir, você tira o celular 30 minutos antes, você vai ler um livro, naqueles 30 minutos ali você apaga a luz, deixa um abajur ligado, leia um livro, depois você vai pegar no sono, você dorme pelo menos 8 horas por noite, para você descansar bem. No outro dia você vai ter um dia sensacional. Se não é possível dormir 8, tente dormir o máximo possível. 7h30, 7h20, sabe? No mínimo 7 horas. Tenta manter isso, você vai ver a diferença que você vai sentir no teu físico. E tem outro porém também, que o sono atrapalha uma coisa também nas pessoas que eu percebi, que é o cortisol. Se você dorme mal, no outro dia você fica muito estressado.
pode perceber que você tem uma tendência mais a comer doce, você tem vontade de comer carboidratos refinados, você tem vontade de comer aquela besteirinha depois do almoço, você fica mais irritado. Tudo isso é o cortisol alto. Esse cortisol alto, ele faz com que você engorde, porque além de ele ser um hormônio que muda as condições do teu corpo, altera os hormônios do teu corpo, e além de tudo ele engorda, ele também faz com que você tome atitudes que te engordam também, que prejudicam a sua definição. Ele faz com que você tenha vontade de comer doce, ele faz com que você tenha vontade de comer uma pizza, faz com que você tenha vontade de comer bastante carboidrato para encher. E muitas das vezes não é isso. Ele faz com que você fique irritado também. Então, o sono é essencial na fase de definição. Vocês podem pegar o exemplo, por exemplo, do Cristiano Ronaldo. Ele prioriza tanto o sono que ele tem a hora dele certinha para dormir. São 5 cochilos de 20 minutos, à noite ele dorme tal horário, tem uma preparação para dormir. E esse é só um exemplo. Os atletas de jiu-jitsu também tem que ter uma que eu sigo muitos atletas de jiu-jitsu no Instagram e precisa ter muita disciplina na questão do sono, porque é essencial para a questão das articulações também, né? E você percebe também a questão da pele, cabelo, unha, muda bastante também quando você tem um sono de qualidade. Então priorizem o sono, tá bom? Pessoal, essas foram algumas dicas, algumas coisas que eu percebo que atrapalham na definição, que algumas coisas assim, na maioria das vezes são sabotagens, são coisas que passam, você acabou nem percebendo. Muitas das vezes a pessoa está fazendo uma dieta boa, está fazendo um bom treino, às vezes está pecando no sono, ou às vezes está tendo um bom sono, está fazendo um bom treino e está pecando na alimentação, ou às vezes está pecando no treino. Seria mais ou menos isso. Se atentem a isso e vamos para cima, vamos ter resultados. Se você gostou dessa dica, se inscreva aqui no canal, eu vou mostrar minha evolução também na musculação. Já tive um shape mais top, agora eu estou em busca de até o final do ano conseguir secar. Eu devo estar com uns 22% de BF mais ou menos, vamos baixar, vamos lá para 15 até o começo do ano que vem. Vamos para cima, se inscrevam no canal, vamos fazer mais vídeos, 3 vídeos por semana daqui para frente, vamos crescer juntos.